Qual a primeira emoção que vem ao teu coração ao escutar a palavra Deus? Qual a primeira emoção que vem ao teu coração ao escutar a palavra Deus? Talvez a primeira emoção que vem ao coração de alguns é o medo. É o medo porque consideram Deus um carrasco. Tem medo das consequências daquilo que estão fazendo. Ao lembrarem de Deus, logo vem o temor, o receio do julgamento de Deus, do castigo de Deus. Talvez ao coração de outros, a primeira emoção que surge ao ouvir a palavra Deus seja raiva. Raiva por algo que Deus permitiu de ruim que aconteceu na tua vida. Ou talvez algo que você pediu a Deus e não recebeu. Você lembra de Deus então com raiva, com rancor, por algo que você não gostaria que tivesse acontecido, ou algo que você gostaria e não aconteceu. Talvez o primeiro sentimento que vem ao coração de outros, ao escutar a palavra Deus, seja tédio, indiferença. Para essas pessoas, tudo relacionado a Deus parece uma chatice. Para algumas pessoas, Deus não passa de um estraga-prazer. Alguém que não traz alegria nenhuma, alguém que não traz prazer nenhum ao coração dessa pessoa. É por isso que alguns fogem tanto de Deus, porque acham que em Deus nunca vão encontrar a verdadeira alegria. Então, para alguns, o primeiro sentimento que vem ao coração é o sentimento de tédio, de indiferença. Porém, para outras pessoas, o primeiro sentimento que sobe ao coração é o amor. É o amor, é o prazer, é a alegria. Para essas pessoas, não apenas Deus, mas tudo aquilo que se relaciona a Deus, está muito longe de ser uma chatice, porque eles amam ao Senhor e tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. É sobre uma dessas pessoas que amava a Deus, que encontrava alegria em Deus, que nós queremos falar nessa noite. Para isso eu peço que você abra a palavra do Senhor mais uma vez no livro de Salmos, capítulo 16, ou melhor, Salmo de número 16. Da última vez que nós meditamos no livro de Salmos, em nossos cultos, nós meditamos no Salmo de número 15. E hoje nós iremos começar a meditar no Salmo de número 16, a partir do primeiro versículo. Esse Salmo, ele pode ser dividido em duas partes desiguais. Uma parte menor e uma parte muito maior. Primeira parte é o clamor de Davi a Deus. Davi faz um pedido aqui nesse Salmo, na verdade, ele faz apenas um pedido. É por isso que esse salmo também tem sido chamado de o salmo de um pedido só. Porque em todo ele, Davi só pede uma coisa ao Senhor. E essa é a primeira parte que nós iremos estudar hoje. O pedido de Davi, o clamor de Davi a Deus, que se encontra no versículo de número 1. Primeiras palavras, Davi diz: guarda-me, ó Deus. Só até aqui. Esse é o primeiro e único pedido que Davi faz a Deus. Esse é o primeiro e único clamor que Davi faz a Deus. Guarda-me, ó Deus. Vocês não acham interessante que Davi tenha feito esse pedido a Deus? Aí você pergunta, por quê, pastor? Eu deveria achar interessante Davi pedir que Deus o guardasse. O que Davi era? Davi era rei.
Não apenas isso, antes de ser rei, Davi era homem de guerra. Davi era um homem, portanto, acostumado a se defender. Porém, aqui Davi pede que Deus o guarde. Sabe por quê? Porque Davi não confiava em si mesmo para se proteger. Davi sabia se defender muito bem, porém, ele não se achava, ele não confiava em si mesmo para proteger a sua vida. Davi não está dizendo aqui, amada igreja, que nós não devemos fazer a nossa parte, que nós não devemos procurar nos proteger, que nós não devemos procurar nos guardar. Não é isso que Davi está dizendo, pelo contrário. Em vários lugares, a Bíblia nos ordena que tenhamos cuidado de nós mesmos. Em vários lugares a Bíblia diz, guarda-te, inclusive no livro que nós começamos a estudar no culto de hoje de manhã, o culto das 8 horas. O livro de Deuteronômio muitas vezes manda o povo de Israel se guardar. Então nós devemos nos guardar tanto física quanto espiritualmente, é uma ordem de Deus. Porém, o que Davi está mostrando é que não basta, não é suficiente eu fazer a minha parte. Não é suficiente eu tomar os meus cuidados. Sabe por quê? Porque existem perigos que nós não conseguimos nem enxergar. Nós passamos por perigos que nós nem sequer vemos. Então nós não podemos nos proteger sozinhos. Precisamos de Deus para nos guardar. Deixa eu dar um exemplo. Quem aqui costuma colocar cadeado no portão da sua casa? Levanta a mão. Você está fazendo a sua parte. Você está tendo cuidado. Você está se guardando. Outra pergunta. Quem aqui já esqueceu de colocar o cadeado no portão da sua casa e mesmo assim a sua casa não foi invadida? Levanta a mão. Por que isso? Porque isso, um dia eu coloquei, eu deixei o portão aberto e eu deixei a chave do lado de fora. E eu morava aqui na Pedro Caetano, lá embaixo. E eu fiquei impressionado, como no outro dia, minha casa estava sã e salva, com a chave do lado de fora da porta. Por que isso? Porque nós devemos fazer a nossa parte, porém, a nossa parte é insuficiente. Existem perigos que nós nem sequer vemos. Sem falar que existem perigos que estão além da nossa força de nos proteger. É por isso que Davi, homem de guerra, rei de Israel, disse para Deus, guarda-me, ó Deus. Davi estava mostrando a sua dependência do Senhor. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que sozinho você não pode? De que sozinho você não consegue? De que sozinho ou sozinha você não tem forças, sequer para se proteger, sequer para se guardar? Tem gente que não tem essa consciência. Tem gente que acha que se garante. Tem gente que confia em si mesmo. É por isso que muitas vezes a Bíblia nos exorta a não confiar na nossa própria capacidade, especialmente na nossa capacidade de se salvar. Muitas e muitas vezes a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confie naquilo que você acha que sabe. Porque nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para sair um carro, mesmo que seja no nosso bairro. Nós dependemos de Deus para sair de moto. Nós dependemos de Deus para continuarmos vivos. Somos dependentes de Deus para tudo. E Davi reconhecia isso. Ele começa esse salmo dizendo, guarda-me, ó Deus. E ele não tinha vergonha
de reconhecer que dependia do Senhor. E nós não podemos ter vergonha de dizer: eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de Deus para me proteger. Eu dependo de Deus para me guardar. Eu não me garanto. O crente tem que ter essa coragem de dizer: sozinho eu não me garanto não, vou fazer minha parte. Mas tem alguém que está acima e além de mim. E se eu falhar, Ele está comigo para me ajudar. É isso que o crente crê. Por isso, aqui Davi, ele começa fazendo esse clamor: Deus, guarda-me. É claro que Davi estava passando por alguma situação difícil. É claro que a vida de Davi estava correndo risco. Como eu disse, então, esse salmo é conhecido como salmo de um pedido só, porque Davi começa pedindo, mas essa não é a única coisa que ele faz. Na verdade, nem é a mais importante. No restante do salmo, nós vemos Davi expressando não o seu clamor a Deus, e sim o seu amor a Deus. Eu queria deixar bem claro para vocês que não é errado pedir algo a Deus. Na verdade, é errado não pedir, porque pedir é uma ordem. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Errais, nada tendes, porque não pedis. Então pedir é correto, Deus manda. Está precisando de algo? Não tenha vergonha. Clame a Deus, peça a Deus. O que é errado é só pedir. O que é errado é achar que Deus é um McDonald's, no qual você vai só para fazer o pedido. E aí, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é errado fazer pedidos a Deus, porém, desde que nós não apenas peçamos algo a Ele, mas também declaremos o nosso amor ao Senhor. Então, em uma série de frases, irmãos, o salmista canta o seu louvor a Deus. O salmista expressa o seu amor a Deus. As frases de Davi são tão profundas que não vai dar tempo a gente ver tudo hoje. Nós vamos meditar em algumas frases hoje e na outra parte, se Deus quiser, no próximo domingo. Mas eu já gostaria de perguntar: você fez pedidos a Deus hoje, não fez? Creio que sim. Mas deixa eu perguntar: e o seu amor a Deus, você já declarou hoje? Você já elogiou a Deus hoje? Você já adorou a Deus hoje? Para que você veio essa noite para esse lugar? Será que você veio só para pedir algo a Ele, para buscar a tua bênção? Ou você veio também para se derramar na presença do Senhor, para declarar o quanto você ama a esse Deus? Davi se declara para Deus aqui de uma forma tocante, de uma forma tremenda. Primeira frase de Davi, depois de fazer o pedido, é: porque em ti me refugio. Ou seja, guarda-me, ó Deus, porque eu quero que o Senhor me guarde, porque eu peço que o Senhor me guarde, porque eu me refugio em ti. O que Davi está dizendo é: eu peço que o Senhor me guarde, porque eu não tenho outro refúgio a não ser o Senhor. O verbo refugiar-se era usado nos tempos bíblicos para quando alguém estava passando por uma situação perigosa e ele buscava um escape. Por exemplo, quando alguém entrava em uma caverna, ele se refugiava na caverna. O que Davi está dizendo aqui então é: eu peço que o Senhor me guarde. Mas Davi não está pedindo que Deus o guarde sem fé. Davi está demonstrando uma fé verdadeira em Deus. Uma fé que se demonstra em Davi se refugiar no Senhor. Davi se refugiava no Senhor
quando as situações de perigo vinham, Davi corria para Deus. Não adianta você pedir algo a Deus se você não confia que Deus é capaz de fazer o que você está pedindo. Não adianta você pedir que Deus te salve se você não confia que Deus é capaz de te salvar. Então Davi pede, guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque na prática, no dia a dia, é no Senhor que eu me refugio. Eu não tenho outro refúgio a não ser o Senhor. Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Palavra Senhor aqui, a segunda vez que a palavra aparece, é Adonai, que significa amo, dono. O que Davi estava dizendo é que Deus era o seu dono. Se Deus era o dono de Davi, Davi era o quê de Deus? Se Deus era o Senhor de Davi, Davi era o quê de Deus? Servo, escravo. O que Davi estava dizendo era, tu és o meu dono, eu sou o teu escravo, eu sou o teu servo. Servo era uma palavra que Paulo gostava muito de usar, referindo-se a si mesmo. Inclusive em Romanos capítulo 1, antes de dizer que é apóstolo, Paulo diz que é servo. Antes de você ser qualquer outra coisa, lembra, você é servo de Deus. Antes de ser pastor, diácono, profeta, seja lá o que for, zelador, cantor, levita, juiz, advogado, antes de qualquer coisa, Deus é o nosso Senhor e nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos o quê? Pois servo não tem vontade não, viu? Servo não tem querer. Quem é que está mandando na tua vida? É o Senhor ou é o servo? Tu és o meu Senhor. E ele fecha o versículo 2 dizendo, outro bem não possuo, senão a ti somente. Eita! Impressionante vindo de um homem considerado um dos mais ricos que já existiram. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O que Davi pode estar dizendo aqui é que não significa que ele não tinha outros bens. Davi tinha muitos bens. Davi tinha muitas pessoas que ele amava. Mas o que ele estava dizendo é que acima de tudo que ele possuía, estava o Senhor. Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, seria Meu Bem Maior. Ou, no coletivo, Nosso Bem Maior. O que Davi também pode estar dizendo é que a fonte de todo o bem que ele poderia ter não era outra senão Deus. Algumas traduções dizem, os meus bens não vêm de outro senão do Senhor somente. Isso confirma lá com o meu xará Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17, quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não queria que o povo de Israel esquecesse disso. Deus não queria que o povo de Israel esquecesse que a fonte de tudo que eles tinham era Deus.
Foi por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deus disse: cuidado, guarda-te, não te esqueças. Quando vocês colocarem o pé de vocês na terra que eu preparei, e vocês estiverem usufruindo das bênçãos que eu preparei para vocês, não se esqueçam da minha palavra. Não permita que o coração de vocês se orgulhe e vocês achem e vocês esqueçam que foi eu que dei. Como eu falei hoje de manhã, Deus não nos dá uma bênção sem primeiro nos preparar para a bênção. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos cuidado, até a bênção que Deus dá nos afasta dele. É por isso que Deus muitas vezes demora, na nossa opinião. É porque Ele quer nos preparar para a bênção, porque Ele sabe que até a bênção que Ele dá pode nos afastar dEle. Ele diz para o povo: tenha cuidado, quando você entrar lá e você estiver sendo abençoado, não se esqueça de mim, não se esqueça da minha palavra. É por isso que Davi diz: outro bem eu não tenho além do Senhor. Tu és o meu bem maior, tu és aquele que é a fonte de tudo o que eu tenho, por isso que eu te amo. Nós não podemos esquecer disso. Se nós temos alguma coisa hoje, essa alguma coisa não é maior do que Deus na nossa vida. E o que nós temos veio dele. Agradeça a Ele. E continue amando a Ele, mesmo depois de receber o que Ele te deu. Davi continua. Esses primeiros 2 versículos, ele demonstra o seu amor a Deus de uma forma direta, falando com Deus. E nos 2 versículos seguintes, Davi demonstra o seu amor a Deus de forma indireta. Como assim, pastor, indireta? Através dos relacionamentos que Davi decidiu ter e decidiu não ter. Você sabia que as pessoas com quem nós convivemos e nós imitamos dizem e muito sobre o nosso amor a Deus? As pessoas com quem você vive e imita diz muito sobre o teu amor a Deus. Então, primeiro vejamos com quem Davi decidiu se associar. Verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi fala de santos aqui. Precisamos entender quem são esses santos. Não são apenas os homens, né? Esses santos aqui são todos os crentes, os israelitas, tementes a Deus. A Bíblia, quando fala de santo, ela não fala de alguém que já morreu, a quem a gente deve orar ou rezar. Não. Quando a Bíblia fala de santo, ela fala de crente. Pessoas de carne e osso, que estão vivas, mas que decidiram confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Então o que Davi está dizendo é: quanto ao povo de Deus, eles são notáveis, e é neles que eu encontro o meu prazer. Como é que Davi vem falando do seu amor a Deus, e de repente ele fala do povo de Deus? É simples. Não existe como eu amar a Deus sem amar também a família de Deus. Vou repetir. Não é possível eu amar a Deus sem amar
o povo de Deus. João vai dizer que eu sou mentiroso se eu disser que amo a Deus a quem eu não vejo e não amo o meu irmão a quem eu vejo. Não tem como você servir a Deus, seguir a Cristo, sem ter comunhão com a família de Deus, com o povo de Deus. É por isso que um dos meus apelos mais constantes aqui é: saia da periferia da igreja. Saia das extremidades da igreja. E o que são as extremidades, pastor? É aquela atitude que às vezes a gente tem de ficar ali só pelas beiradas. Não, eu vou, mas eu não me envolvo. Quero conversa com esse povo. Ô povo falso, ô povo hipócrita. Fica só por ali, arrodeando, né? Fica só pelas beiradas. Saia da periferia da igreja. Você tem que amar o povo de Deus. Não tem como separar. Não, eu amo a Deus, mas eu não suporto a igreja. Você está errado. Deus não manda apenas você suportar. Deus manda você ter alegria no povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria nessas pessoas que estão ao teu redor. Você tem que ter alegria ao vir ao culto, porque isso é uma demonstração do teu amor a Deus. Quanto aos santos, aos crentes que há na terra, eles são notáveis, eu admiro eles. Eu encontro neles o meu prazer. Ô povo legal! Que povo bonito! Eu amo vocês. Era o que Davi estava dizendo. Sai da periferia da igreja e vem para o centro, vem para o miolo, faça parte, tenha comunhão, abrace, aperte a mão, diga: eu estou aqui, eu faço parte desta família. Se você quiser ir para o céu, tem que ser assim. Porém, Davi também diz com quem ele decidiu não se associar. Verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Quando ele fala sobre pessoas que trocam o Senhor por outros deuses, Davi pode estar se referindo àquelas pessoas que sempre rejeitam Deus por causa de outros deuses que ele já conhece. Ainda hoje nós vemos isso, pessoas que rejeitam Jesus, porque dizem que já têm a sua religião. Ou seja, trocam o Senhor por outros deuses, e não sabem que Jesus é muito mais do que uma religião. Religião não salva ninguém, quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Davi pode estar falando aqui também, e eu acredito nisso, sobre aquelas pessoas que conheciam a Deus, porém trocaram o Senhor por outros deuses. Eram pessoas que serviam a Deus. Muitos israelitas fizeram isso. Trocaram Jeová, Yahvé, por Baal, por Moloque, por outros deuses. E ainda hoje, muitos crentes estão afastando-se do Senhor para servir a outros deuses. Será que vale a pena fazer isso? Davi diz: muitas serão as penas. Muitos serão sofrimentos dos que trocam o Senhor por outros deuses. Por isso que eu não quero trocar o Senhor por nada.
Eu não quero abandonar o Senhor por nada. Eu não quero me afastar do Senhor por nada. Quem quer permanecer com o Senhor para sempre? Verso 5. Aliás, no verso 4, ele toma duas decisões. Eu não vou oferecer as suas libações de sangue, ou seja, eu não vou participar dos sacrifícios deles, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome, ou seja, nem falar o nome deles eu vou. Eu vou me afastar tanto, mas tanto desses deuses que nem o nome deles eu vou pronunciar. Verso 5. Vamos apenas até o verso 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Glória a Deus. O amor de Davi a Deus aqui é expresso de forma belíssima. Quando ele diz, o Senhor é a porção da minha herança. Alguns domingos atrás nós estudamos a situação dos levitas. Deus prometeu a terra de Canaã às 12 tribos de Israel, porém a tribo dos levitas não ia receber terra nenhuma. E o motivo para isso, Deus disse, eu vou ser a herança de vocês. O que Davi está dizendo? Ele está se comparando a um levita. Ele está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança. Jesus morreu para nos dar uma herança imarcessível no céu. Jesus quer dar uma herança para mim e para você. Porém, mais do que isso, Jesus quer ser a minha herança e a tua herança. Mais importante do que ter uma herança física, material, é fazer de Deus a nossa herança. É como nós bem cantamos aqui, a minha herança é o teu amor. E não existe nada mais valioso. Tem crente que acha que a maior bênção de conhecer Jesus é ir morar no céu. E não é não, pastor? É não. A maior bênção de conhecer Jesus não é morar no céu. A maior bênção de conhecer Jesus não é escapar do inferno. A maior bênção de conhecer Jesus é o próprio Jesus. Porque o céu só é céu, porque Jesus habita lá. E o inferno só é inferno, porque Jesus lá não está. Nossa maior herança é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança. Será que você pode dizer isso nessa noite? O Senhor é a porção da tua herança? Será que você pode dizer isso para Deus sinceramente? Que a herança que você possui hoje não é um terreno, não é uma dívida. É o próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa herança. Ele diz, e o meu cálice. Lá no 23:5 ele vai dizer, o meu cálice transborda. E no final do verso 5 ele diz, tu és o arrimo da minha sorte. Fui pesquisar o que é o arrimo. E arrimo é suporte, proteção. Era algo usado em cercas. E a sorte aqui é um lote. Davi está falando de terreno ainda, comparando a bênção de Deus a um terreno. Quando ele diz, tu és o arrimo da minha sorte, ele está dizendo, tu és a proteção de tudo o que eu tenho. Aí eu lembrei do que Paulo diz lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As pessoas podem falhar comigo e com você. Aqueles que nos suportavam, que nos davam suporte, aqueles que nos protegiam, podem ser retirados.
Mas existe um que sempre vai permanecer ao nosso lado. Existe alguém que sempre vai nos dar suporte. Existe alguém que sempre vai nos dar proteção. Não importa o que você tem perdido, Deus continuará sendo o arrimo da tua sorte. Deus não apenas será a tua bênção, mas Ele será a garantia, a proteção da tua bênção. Talvez você tenha perdido algo nesses dias. Talvez você tenha perdido pessoas. Talvez você tenha perdido bens. Davi diz: Tu és a minha segurança. Tu és aquele que vai suportar tudo aquilo que o Senhor mesmo me concedeu. Verso de número 6, para a gente concluir, diz: Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Glória a Deus. Essa linguagem lembra o que acontece no livro de Josué, quando o povo finalmente conquista a terra de Canaã, e a terra é dividida em linhas entre o povo. E o que Davi está dizendo é: a linha que coube a mim, a linha que eu recebi, a terra que eu recebi, é o Senhor mesmo. E essa herança é muito linda. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Eu olho para o Senhor. E ao olhar para o Senhor, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não estou olhando para o que é material. As divisas me caíram em lugares agradáveis. Eu estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Eu olho para o Senhor. Estou correndo perigo. Mas eu estou satisfeito, eu estou contente com aquilo que eu tenho. Porque o que eu tenho é o Senhor. Isso não significa, irmãos, que Davi não passava por problemas. Nós vimos, inclusive, que ele começa o salmo pedindo para Deus o guardar. Ele estava passando por perigos. Isso não significa que Davi não sentia falta de algo, ou não faltava algo para ele. Alguns comentaristas dizem que Davi escreveu esse salmo durante o exílio, longe de casa, longe do palácio. Não significa que Davi não tinha problemas, não tinha falta. Significa que Deus era suficiente para ele. Deus era suficiente para Davi. Isso me faz lembrar de outro servo de Deus, que disse que passou por momentos de fome, de escassez, e não desanimou, porque ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei experimentar fome, como sei experimentar abundância. Escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você já fez desse Jesus o teu tudo? Se você já fez, eu queria dizer que você é a pessoa mais rica do mundo. Eu, pastor? É, você. Jesus é a tua herança. Jesus é a tua proteção. Jesus é o teu cálice. Jesus é o teu guarda. Jesus é o teu amor. Jesus é o teu tudo. Não importa o que você não tem. Não importa o que vier a te faltar. O que Davi mostra aqui é que Deus é amável. Não importa o que temos ou não temos, vale a pena amar a esse Jesus. Mas se você não tem esse Jesus, eu te convido a tê-lo nessa noite. Eu te convido a recebê-lo nessa noite. Porque se você não tem Jesus, não importa o que você tem, você é pobre. Você não tem a herança maior, que é o próprio Senhor. Talvez você tenha confiado em si mesmo,
ou em outra pessoa para se salvar. Talvez você tenha confiado em si mesmo para levar a sua vida. Isso é um erro, mas é um erro que pode ser consertado. Deus não quer que você vá até Ele apenas para pedir. Deus quer que você vá a Ele para o amar e para demonstrar esse amor na prática. Antes de vir ao culto, eu li a história de um garoto americano de 10 anos, que estava brincando em frente à sua casa, quando de repente um carro parou. O motorista desceu e o arrastou para dentro do carro. Era um sequestro. Uma criança de 10 anos. Diz a reportagem que ele era filho de ateus, pessoas que não acreditavam em Deus. Porém, ele foi criado por uma tia, que começou a levá-lo para a igreja. E lá na igreja ele começou a ouvir falar sobre Jesus e colocou a sua fé em Jesus. E ao invés de gastar tempo brincando na internet, ele criou o gosto de estudar a palavra de Deus. O texto que ele mais amava era o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi colocado no banco de trás do carro. E o homem motorista, muito irritado, começou a xingá-lo. E naquele momento ele poderia ter feito qualquer outra coisa, chorado, se desesperado. Mas ele tomou a decisão de abrir a sua boca e de começar a adorar a Deus. E ele começou a cantar uma música muito conhecida na sua igreja, que era Every Praise, cada louvor. A música diz que cada louvor é para Deus, cada louvor é para adorar a Deus, cada louvor é dedicado a Deus. E ele começou a cantar, e ele começou a aumentar a voz, e o motorista começou a se irritar, e mandou que ele se calasse, mas ele não se calava. Quanto mais o motorista xingava, mais ele cantava, e só cantava essa música. Every praise, e cantava a música, e cantava a música. E os minutos foram passando, quando de repente ele vê o carro parando, e o motorista manda ele abrir a porta e descer, porque não aguenta mais um garoto louvar a Deus constantemente. O garoto foi salvo. Não apenas porque ele disse que confiava em Deus, mas porque ele demonstrou o seu amor e a sua confiança no Senhor. Você ama a Deus? O amor a Deus, como nós vimos hoje, ele deve ser demonstrado. Existem formas de fazer isso. Uma delas, com palavras, cantando. Mas existe uma mais importante, que é confiando no Senhor. Confiando nele, quando os outros te abandonam. Confiando nele, quando as coisas faltam. Confiando nele, quando você não entende o que está acontecendo. Confiando nele em toda e qualquer situação. Confiando no Senhor. É o que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Confiar nesse Deus tão maravilhoso e tão amável. Curve a sua cabeça. E avalie, pergunte-se. Eu tenho buscado a esse Deus apenas para pedir? Ou será que eu amo de todo o meu coração? Eu tenho demonstrado que o amo? Eu tenho usado a minha boca para louvar a Ele? Para dizer o quanto Ele é maravilhoso? E o meu coração confia nesse Deus verdadeiramente? Nas tribulações, nas faltas, nas dificuldades? Eu tenho considerado esse Deus como o meu bem maior? Ou será que eu não tenho seguido a esse Jesus justamente com medo de perder algo? Talvez você não se entregou a Jesus ainda com medo de perder alguém. Talvez com medo de perder algo que você tem
demonstre nessa noite que Ele é o teu bem maior. Que você não tem outro bem além dEle. Confie nele como teu Senhor e como teu Salvador. Nós vamos cantar para Jesus agora. Enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, se você está arrependido de algo nessa noite, da tua incredulidade, da tua falta de amor a esse Deus, mas Ele falou ao teu coração através da palavra, através de um homem chamado Davi, você quer se reconciliar com Ele nessa noite, colocando em primeiro lugar na tua vida, acima de tudo e de todos. Ou se você quer recebê-lo como Senhor e Salvador, confiando nele, para salvar a tua alma e não a si mesmo, quero pedir que você não tenha vergonha desse Jesus.